Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 1º de agosto de 2022, já estamos no segundo semestre, oficialmente. Friozinho, finalmente o inverno, acho que parece que começou aqui em São Paulo, pelo menos. A gente vai continuar, temos a quinta parte da nossa série sobre esse livro aqui, curto, mas como tem muita informação, a gente, estamos na parte 5, a quinta parte, a nova ordem, mundial, o antigo segredo, o antigo plano das sociedades secretas, o antigo plano, tá? Se você não assistiu, eu sempre é a lógica, né? Se você não assistiu os outros, recomendo você parar e assistir desde o começo, tá bom? Antes de começar, vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, que hoje aqui coloquei fora de ordem. Peraí, o Aurora, vamos passar ele para frente. 6 roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos incríveis, pessoal, tá? Todos adaptação, né, de roteiros, então você lê como se estivesse vendo um filme mesmo. E eu fiz com a ajuda de grandes artistas, tá? Vou mostrar um aqui só para vocês verem a qualidade gráfica. Eu geralmente não faço isso para ser mais rápido, mas só para, né, vocês terem uma ideia assim, tá? Então, material de primeiríssima qualidade, com grandes artistas, tá? Pessoal que trabalha para Marvel, para DC. Você lê como se estivesse vendo um filme mesmo, tá? Então a gente tem a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, ó, que é acelerador de partícula, né, o CERN, para quem, tá? Então, onde eu abordo tudo isso sobre nova ordem mundial, né, tecnocracia cibernética, sociedades secretas, escatologia, de uma forma sintetizada, com muita ação e emoção. Então, para você entender isso de uma forma bem resumida, esse material aqui é de primeira, para dar de presente também. Depois temos aqui, ó, Um Outro Dia, ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ele, tá? Eu falo que é um manual anti-esquerda para jovem, tá? Eu abordo a questão de droga, pessoal, né, narcotráfico, abuso sexual, política, tá? E claro que também com, né, todo um enredo ali sobrenatural, muito, muito bacana. Tem o Knock Me Out aqui também para você que quer dar para ler, ou se você gosta dos filmes dos anos 80, gostou de Top Gun, né? Está cansado da lacração, de tudo que é lacração, esse aqui é exatamente o material feito para quem, né, gosta de heróis de verdade, com que se sacrificam. Então, uma história que se passa no mundo do MMA, um romance, que é uma homenagem aos filmes dos anos 80, Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, tudo que a gente gostava de assistir. É muito bacana e tem trilha sonora, tá? Isso aí é uma experiência que eu fiz para você ler ouvindo as músicas, então ter a sensação de estar vendo um filme mesmo. E para fechar, a gente tem o Comunhão, que aqui é um suspense com terror psicológico, muita ação, bicho pega mesmo, sobre como você, sabe, enfrenta o mal cara a cara, enfrenta a morte e não esmorece, não perde a fé, mas vence o mal. Então tem uma mensagem muito legal de, sabe, disso mesmo, né? De redenção, de vitória, tá bom? Então, esse material você encontra diretamente comigo, pessoal, não é pela Amazon, tá? Você compra mandando uma mensagem pelos links que eu vou deixar aqui embaixo, pelo meu Instagram, que tá no Shadowban, mas se você botar o meu nome direitinho ali, como tá aqui embaixo, né? @Felipe_Fogose vai aparecer, né? Apesar de eu estar no Shadowban, você pode mandar um direct lá. Aproveita já, né? Segue, clica no sininho, segue aqui também, clica no sininho. Eu sempre esqueço de falar essas coisas, mas é importante. Tem a página do Aurora HQ no Facebook, que também o link está aqui embaixo, é só você clicar e vai para lá. Ou o e-mail, tem um e-mail também, tá bom, pessoal? Que é o mais fácil, mais garantido, né? Manda um e-mail e eu explico direitinho como você recebe na sua casa, em qualquer estado do Brasil, outros países também, com uma dedicatória, tá bom? Com o maior carinho. Aqui embaixo também tem o link do Subscribestar, que é a plataforma onde você pode se tornar apoiador do canal, se você gosta do canal, tá? Muito obrigado, sempre agradeço a todo mundo que apoia o canal lá no Subscribestar. E também tem os links do Odyssey e do Rumble, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que não dá mais para postar aqui no YouTube, tá? Então, semana passada eu fiz um novo vídeo sobre o apanhado das últimas semanas, com muita informação, pessoal, né? Assistam. Em breve eu vou fazer um novo vídeo, tá? Então esses vídeos dos apanhados, geralmente eu faço a cada 2 semanas, no máximo 3 semanas, eu faço esse resumo das notícias, de tudo que está acontecendo.
e tem muita informação importante lá, sempre deixo os links das matérias, tá, para vocês pesquisarem, então assistam lá. Muito bem, pessoal, vamos começar? Então, nós paramos aqui, né, onde estava falando sobre, né, a simbologia no dólar, né, que isso é uma coisa que quem já estudou um pouquinho já sabe muito bem o que é isso. Mas aqui ele pega aqui, então olha, o símbolo da pirâmide, né, ele tem suas raízes fixadas na lenda da Atlântida, tá? As sociedades secretas acreditam que a Atlântida ela era, vamos dizer, uma grande civilização, uma grande universidade onde todas as artes e ciências se originaram, né? Então a estrutura que, vamos dizer, que abriga essa universidade era uma imensa pirâmide com muitas galerias e corredores, né, onde um observatório para o estudo das estrelas ficava exatamente no topo da pirâmide, no ápice da pirâmide, né? E aqui eles citam Manly P. Hall falando assim, olha, esse templo para as ciências na antiga Atlântida é simbolizada no selo da nova Atlântida, né? Lembra, como já ao longo do vídeo aqui eu falei, como o Francis Bacon escreveu um conto falando como os Estados Unidos seria a nova Atlântida, né? Então na nota do dólar tem um símbolo que era, né, uma pirâmide, então que essa grande universidade, né, que existia na Atlântida tinha uma forma de pirâmide e que no topo, né, no ápice, era exatamente como se fosse um observatório astronômico, né, e astrológico, né, porque obviamente para eles era a mesma coisa, né. Então ele fala assim, era a sociedade de filósofos desconhecidos, né, que selaram essa nova nação com esses eternos emblemas, esses símbolos eternos, falando sobre os Estados Unidos, né, para que todas as nações pudessem saber o propósito pelo qual esse novo país foi fundado, tá? Então, para quem está por dentro da informação de outros países mesmo, né, países europeus, né, onde sociedades secretas estão presentes, até na China, no Japão, quando eles vêm, né, eles se comunicam através de códigos, pessoal, de símbolos, né? Então, quando eles veem ali na nota do dólar, né, aquela pirâmide, está comunicado para eles, eles sabem muito bem qual que é a intenção daquilo, né? Aí fala assim, olha, então na frente, né, do grande selo, onde tem o bico daquilo que eles pensam que é uma ave, né, tem um pergaminho, tá, que está escrito assim, e pluribus unum, ou que quer dizer, né, isso está em latim, quer dizer assim, de muitos, tá? Então, basicamente assim, ou um de muitos, na verdade, né? Então, de muitos você faz um, que é o que? É o lema da globalização, né, pessoal? É o lema da nova ordem, é o que vai ser o governo do anticristo. Então, de muitos vai ser um. E aqui ele fala, né, então isso tem um duplo significado. Tanto a unificação, né, dos Estados americanos para a nação americana, mas o propósito final é a unificação das nações em um único Estado global, em um único, né, esse é o plano da nova ordem mundial, né, é um mundo globalizado, né. Mas a frase em latim, né, no verso do selo, né, debaixo da pirâmide, está escrito a coisa mais controversa, que é o Novus Ordo Seclorum, ou a nova ordem das eras, né, ou a nova ordem das épocas, tá? Então, disso, os iluministas do nosso presente momento derivam a sua frase favorita para descrever o seu trabalho, que é o que é nova ordem mundial, tá? E isso aqui, pessoal, eu faço citação, né, literal aqui no Caos, no Ômega, tá? Tá muito claro aí para todo mundo entender. Então, esse é o grande plano das sociedades secretas, né? Que tem, vamos dizer, conduzido, né, a imaginação desses visionários, esses rebeldes, né? Então, por exemplo,
40 anos antes da Revolução Americana, não é, havia um famoso libertador, entre aspas, né, na América do Sul, que era o Simão Bolívar. Né? Toda essa coisa bolivariana, né, toda essa coisa do Foro de São Paulo, que ainda fala do Simão Bolívar, que era maçom, né, que ele viveu de 1783 a 1830. Né? Então ele estava convencido que ele também estava fazendo, ele fazia parte do propósito de um grande plano para o destino da América do Sul, que era também, basicamente, pessoal, tudo sempre dirigir a um governo global. Né? Então ele fala assim, olha, ele trouxe a revolução à Venezuela, Equador e Peru, e foi o fundador da Bolívia. Né? Ele estava em direto contato com as sociedades secretas europeias. E, na verdade, enquanto viajando pela Europa, ele né, se juntou à ordem maçônica. Em 1823, ele escreveu: América é a maior e mais irrefutável, vamos dizer, dever, né, do seu destino. As nações que eu fundei, né, irão, depois de uma agonia prolongada e amarga, entrar em eclipse ou em ocaso, né? Mas elas irão emergir mais tarde, né, como estados de uma única grande república, América. Tá? Então já tinha essa ideia pan-americana. Né? Continua aqui, olha. Então, apesar da maçonaria ser muito popular, né, na América revolucionária, nos Estados Unidos, né, revolucionário, a sua natureza foi temperada com o caráter predominantemente cristão da população. Então, no sentido que a igreja, de certa forma, né, fazia uma oposição, né, segurava o plano deles. Ele fala, mas vamos dizer, é seguro dizer que essa moderação, em alguns casos, é somente uma fachada para encorajar a membresia. Tá? Lembra que no vídeo passado, né, a gente leu aqui que o tipo de maçonaria que foi introduzida nos Estados Unidos era um pouquinho diferente da maçonaria inglesa e continental, quando eu digo continental, a europeia, porque, vamos dizer, para não chocar os cristãos e para, vamos dizer, tentar seduzir os cristãos, para que os cristãos fizessem parte da maçonaria, eles, vamos dizer, deram uma diluída um pouquinho no discurso. Né? Então ele fala assim, olha, homens de bem, né, não se juntam, não se unem a más organizações. Né? Apesar disso, né, isso não torna, né, a maçonaria, vamos dizer, inofensiva. Tá? Ela continua sendo deísta, tá? No seu melhor sentido, no sentido, o que é o deísmo, né? Que fala, que acredita em alguma inteligência, então ele fala, no mínimo ele é deísta, mas ele fala no sentido pior, no sentido mais negativo, ela é ateísta e ela é satânica. Né? No fundo é isso, pessoal, ela é luciférica. Né? Então, é o caráter cristão da América que tem forçado com que as sociedades secretas constantemente atenuem os seus planos de dominar a nação e de trazer, né, a nova ordem mundial. Somente, né, os cidadãos informados, vigilantes, né, são aqueles que estão realmente, né, na frente da batalha. Né, e somente eles podem, vamos dizer, resistir. Né, eles podem prorrogar por algum tempo, né, o inevitável reino do anticristo e irão prover, né, para uma próxima geração de americanos a chance não somente, né, deles viverem nesse período, né, antes da revelação do anticristo, mas principalmente, né, que eles tenham a chance de uma real salvação, da verdadeira salvação. E isso é uma coisa que eu sempre falo, né, pessoal? É bíblico, né? Vai acontecer. O governo mundial vai acontecer, pessoal. Está na Bíblia, né? Isso é profético. Agora, o que a gente, como igreja, a gente faz a nossa parte. A gente tem que, né,
por quê? Pelas vidas, para que todos sejam salvos, o máximo, todos assim, né? A gente sabe que muita gente não vai ser salva porque vai rejeitar Jesus, a Jesus Cristo, a Deus. Mas assim, realmente, como da mesma forma que Abraão orou e pediu para que Deus, né, poupasse Ló, né? A gente ora para que Deus seja, né, na sua longanimidade, que Ele dê mais tempo para nós aqui, para que a igreja consiga, né, pregar ainda o Evangelho, né, falar ainda de Deus. E principalmente nesse ano de eleição aqui no Brasil, é uma oração que eu faço para que Deus permita ainda, dê mais 4 anos que a gente tenha um governo que não persegue a igreja, porque a gente sabe que a esquerda entrando, como, né, no Chile já estão perseguindo a igreja de novo, né, como o próprio Lula disse que se, né, ele iria botar os pastores nos seus devidos lugares, assim. Então a gente sabe onde a esquerda entra, tem perseguição da igreja, né, pessoal? Então, vai acontecer? Vai. O governo, né, a gente está vendo, né, essa implementação, mas não é paulatina, mas enquanto a gente estiver aqui, a igreja resiste, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né? Vamos aqui no capítulo 5, agora ele vai falar sobre especificamente, né, o Illuminati criado pelo Adam Weishaupt, né? Então, fundado pelo, né, o professor de direito alemão Adam Weishaupt em 1776, a Illuminati é a mais, vamos dizer, infame de todas as sociedades secretas, né? Não é famosa, é infame, né? A falta de informação sobre o Illuminati, né, na maioria dos textos de história é surpreendente devido à fama e à influência desse grupo. Quer dizer, por quê? Porque eles, né, controlam a academia, né, controlam as universidades e, mais recentemente, a mídia. Eles suprimem qualquer real informação, né, para eles ficam nesse campo da teoria da conspiração. Ah, não, isso é teoria da conspiração. Quando não, quando é factível, né, factual, tem muito texto, tem livro. Então, diz assim, né, o Weishaupt, ele provavelmente aqui, né, ele falou, talvez a gente pode considerar como o pai do comunismo revolucionário, da mesma forma que o Karl Marx, né, que escreveu o Manifesto Comunista 75 anos depois, tá? Então, muito do que o Marx implementou, né, colocou ali no Manifesto Comunista, já estava sendo previsto pelo Adam Weishaupt, né? 75 anos é pouquíssimo tempo, pessoal, tá? Né? Historicamente, pouquíssimo tempo. Então, frequentemente, a informação que está disponível é muito superficial, descrevendo a Illuminati como, né, um movimento breve fundado como uma sociedade secreta em 1776 na Bavária pelo Adam Weishaupt, né, professor de direito canônico na Universidade de Ingolstadt e um ex-jesuíta. Isso é importantíssimo, pessoal, tá? Por quê? Porque os jesuítas são um braço armado da Igreja Católica, né, fundado pelo Inácio de Loyola, que também era um cripto judeu, né, um judeu cripto, né, que, enfim, completamente também satânico, tá, pessoal, né? Inclusive esse papa agora, o Bergoglio, ele é o primeiro papa jesuíta da história, né? Então diz assim, olha, o seu objetivo era substituir o cristianismo pela religião da razão, tá? Pelo iluminismo. O iluminismo é exatamente, né, esse período histórico, filosófico, né, que é a idade da razão, que é no sentido do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento luciférico, do conhecimento do mal, né? E ele foi banido pelo governo da Bavária em 1785. Tá? Por quê? Porque, né, naquela época ainda não tinha Alemanha, mas se tinha, né, os, vamos dizer, principados, assim, e chegou, né, ao conhecimento dos governantes da Bavária esse plano do Adam Weishaupt, e eles proibiram, tá, a existência pública do grupo, e aí eles né, foram underground, assim, e se infiltraram na maçonaria, que já tinha toda essa questão, né, esotérica, já tinha todos os planos, né, ligados à Rosa Cruz, à maçonaria, desde que remonta aí, pessoal, muito tempo. Mas então ficou, vamos dizer assim, uma sociedade secreta dentro de uma outra sociedade secreta, né? Eles aproveitaram já toda a infraestrutura da maçonaria, né? Toda a capilaridade da maçonaria, a influência na nobreza da maçonaria,
né, então criaram, vamos dizer, como se fosse um outro grau, um grau acima já dos próprios graus maçônicos, né? Então continua assim, olha, com um pouco de, vamos dizer, de cavucar, né, ele fala de pesquisa, né, mais informações completas podem ser encontradas. Então o Adam Weishaupt ele nasceu em 6 de fevereiro de 1748, no que agora é a Alemanha, né? Então, apesar dele ter sido professor na Universidade Jesuíta, né, ele nunca se juntou à ordem jesuíta, né? Ele não só passou a odiar os jesuítas, mas como ele jurou destruir a Igreja Católica e o cristianismo como um todo. O Weishaupt ele adotou os ensinamentos de filósofos franceses radicais como o Jean-Jacques Rousseau, né, que viveu de 1712 a 1778, e a doutrina anticristã dos maniqueus, tá? Onde vem o maniqueísmo, né? Ele foi doutrinado no ocultismo egípcio em 1771 através de um mercador, né, de uma origem desconhecida chamada Comer, tá? Que disse que ele tinha viajado para a Europa em busca de converter muitos, tá? Então, novamente, ele foi iniciado, né, no ocultismo, tá? Pelos próximos 5 anos, o Weishaupt ele formulou um plano onde todos os sistemas de ocultismo poderiam ser reduzidos a uma única organização, o Illuminati, tá? Então, no dia 1º de maio, aí você entende por que a gente celebra 1º de maio, pessoal. 1º de maio é exatamente o dia da fundação do Illuminati. Depois os comunistas falam, é o dia do trabalho, né? Isso é sempre instituído em comunista. A gente não pode esquecer também que é o dia da celebração de um deus pagão Beltane, tá? Onde fazia um sacrifício humano também. Dia 1º de maio, tudo isso é proposital. Então, dia 1º de maio de 1776, o Weishaupt, ele, vamos dizer, iniciou, né, fundou a Ordem do Illuminati. Entre outras coisas, o Weishaupt, como o Rousseau antes dele, né, dizia que a civilização era um erro, tá? Que a salvação da humanidade dependia do retorno à natureza, a natureza pré-cristã, pré-ocidental, pré-racional, né? Ele ensinava que a humanidade deveria ser livre, né, e alegre no seu estado natural, e que a influência paralisante da civilização tinha sido imposta no homem no Jardim do Éden. Então, basicamente, a lei, pessoal, a lei de Deus era uma imposição sobre o homem, tá? Então, a historiadora britânica Nesta Webster, autora do livro A Revolução Mundial, né, observou que os escritos do Rousseau, eles incorporavam todos os princípios nos quais mais tarde foram conhecidos como comunismo. Tá? E provavelmente, né, é a refutação mais brilhante, né, jamais feita a respeito do erro lógico do comunismo, o que a Nesta escreveu, que é o seguinte, né, vamos dizer, a possuir propriedade, né, a propriedade privada não é peculiar só à raça humana, né? Um pássaro tem um ninho, o cachorro tem um osso, né, que ele defende de uma forma feroz, né? Se tudo fosse dividido hoje, né, tudo seria desigual no dia seguinte, né? Ela está falando assim, se nós dividíssemos dessa forma igualitária, né, no dia seguinte, né, já haveria desigualdade. Um homem, ele pode, vamos dizer, abrir mão da sua parte, e outro iria, vamos dizer, pegar em dobro, né, aquilo. E nisso, né, de forma prática, a energia em breve se tornaria mais próspera para aquele que trabalha do que aquele que é preguiçoso, né, ou aquele que é
né, enfim, a palavra não é essa, mas meio vagabundo, né, aquele que é ocioso. Então a parábola dos 10 talentos perfeitamente ilustra, né, a capacidade diferente do homem de lidar com dinheiro. De novo, né, pessoal, essa artificialidade, né, a Bíblia diz o quê? Que, né, uma das maldições do homem ter pecado, do pecado original, era que o quê? Que pelo suor do homem, né, da sua testa, o homem iria ganhar o seu pão. Então, por um lado, é uma maldição, mas por outro, né, a palavra diz que o quê? Que o trabalho edifica o homem, né, que o trabalho é bom. E ela fala o quê? Que para o preguiçoso vai ter com as formigas, né? Você tem que, né, olha a natureza, como as formigas trabalham, né? E o apóstolo Paulo depois ele fala assim, olha, aquele que não trabalha que não coma, né? Então assim, todos temos que trabalhar, pessoal, e claro que cada um vai na sua capacidade. Tem gente que vai ser mais talentosa, vai ser mais esforçada, vai trabalhar mais, e ela vai ter mais fruto, né, do que a pessoa que trabalha menos, né, que se esforça menos, né? Então seria injusto você pegar aquilo de quem trabalhou e colocar para quem não trabalhou, né? Aí você pode falar, poxa, mas, né, e a caridade? Sim, aí a gente entra em outra questão. A gente, por amor, né, como a igreja primitiva de Atos 2, a gente dá por amor. E o cristianismo, pessoal, historicamente né, o grupo que mais faz caridade e mais faz obra beneficente, mais doa. São os cristãos, historicamente, né? Mas é um ato voluntário, não é uma imposição do Estado, né? Não é alguém vindo e tirando. Não, você dá porque você quer, porque o Espírito Santo habita no teu coração e você, né, dá, você, como, né, por graça recebeis, com graça dais, enfim. Agora não é uma imposição do Estado, não é? E é isso. E também aquele que não trabalha, né, a gente poderia falar assim, então a quem trabalha na sua capacidade, ele contribui na sua capacidade. Né? Quem ganha muito, dá muito. Quem ganha pouco, dá pouco. Mas dá. Né? E não criar uma situação onde a desapropriação, isso é roubo, pessoal. Desapropriação é roubo, tá? Não tem outra palavra. E a Bíblia diz, não roubarás. Né? Se fala não roubarás, é porque está implícito que existe o quê? Algo que é de alguém, há uma propriedade. Né? Porque você só pode roubar algo que é de alguém. Se houvesse esse conceito, não é nada de ninguém, não teria o não roubarás. Então, no roubarás, não roubarás já está implícito que existe propriedade privada. Né? Vamos continuar. Então, de acordo com Weishaupt, né, esse conceito de propriedade era o resultado do homem abrir mão da sua vida nomádica, né, para viver numa residência fixa. Mentira, não tem nada a ver com isso, né? Porque mesmo um caçador-coletor, ele tinha o quê? As suas armas, né? Ainda podia ser pré-revolução agrícola, né? Onde o homem não estava assentado na terra, cultivando, ele, mesmo tribos, né, nômades, que até hoje existem na África, né? Cada caçador tem a sua arma, pessoal, a arma é dele, né? Então, portanto, segundo Weishaupt, né, o primeiro passo para o homem reconquistar a sua liberdade e igualdade natural era renunciar à noção de propriedade privada e abrir mão de suas posses. Né? É o comunismo, né? Por quê? Porque no fundo eles querem que o quê? Que o Estado tenha tudo, pessoal. Né? E você não tendo nada, você fica o quê? Submisso ao Estado. É o que vai sendo, né, conforme Apocalipse 13, no governo do anticristo. Né? Você vai ter que receber uma marca no teu corpo, né, para poder ter acesso à renda básica universal do governo. Né? Esse é o plano deles, é o que o Fórum Econômico Mundial já traz aqui, como, né, você não vai ter nada e você vai ser feliz. Né? Vamos continuar aqui. Então ele fala assim, não existe nenhuma evidência, apesar disso, que o Weishaupt colocou em algum momento essa filosofia em prática, quer dizer, ele nunca abriu mão das suas posses, claro, né, pessoal? De novo, né, a esquerda sempre é para os outros, né, não, você abre mão das suas coisas, mas eu não abro mão das minhas posses, né, como agora, né,
Ah, não, você vai comer comida sintética, você vai comer inseto, né? Mas a gente vai continuar comendo a nossa proteína aqui, né? A gente vai continuar voando de jatinho, né? Particular, mas vocês nem avião mesmo de carreira vão conseguir. A gente vai botar o preço tão alto, né, em passagem aérea, por exemplo, que, né, a gente vai acabar com a locomoção das pessoas. Não só passagem aérea, né, até mesmo propriedade de carro, né, enfim, toda que a gente... Eu sempre falo isso nos outros vídeos, né, através das matérias deles mesmos, mas enfim. Então, a teoria do Weishaupt também, né, segundo a teoria dele, né, o patriotismo, o amor à pátria, né, ou até mesmo o amor à família deveria ser abolido. Tá? Óbvio. Então a gente vê como toda a cartilha do Marx, pessoal, remonta a isso aqui. Né? Ele ensinou que vamos dizer, a fidelidade, ela deveria ser a fidelidade, vamos dizer, à tua família, né, o amor à pátria, isso deveria ser substituído por um amor universal entre os homens e as nações, no qual, né, ia fazer com que a raça humana se tornasse uma única grande e feliz família. Né? E aí, em 1921, a Nesta Webster, ela explica, né, e daí ela, citando ela, fala assim: essa é a linguagem precisa dos internacionalistas até hoje. Tá? Essa é a linguagem dos internacionalistas. Não, uma família humana, né? Uma grande família humana. E claro, né, que é muito fácil você apontar, né, vamos dizer, o mal nessa fala. Né? Claro que ele fala que um patriotismo exagerado, né, pode ser negativo, mas essa fala, isso não pode ser usado para justificar essa fala. Né? Ela fala que então que não vai ser encontrado, né, em um homem que ama o seu país, né, um menor respeito pelas nações de outros países, né? Ou dizer que um homem que ama a sua família, né, que ele vai ser um pior vizinho, né, do que aquele que não liga para a sua família, para os seus filhos. Né? Então, é uma falácia isso, né? Quer dizer assim, você amar sua família não quer dizer que você é contra o seu vizinho, né? Contra o vizinho que ama a família dele, né? Ou que é melhor você não amar a sua família do que você amar a sua família. Então, pessoal, a gente traça, né, historicamente, tudo isso que a gente está ouvindo falar agora em 2022 e que a gente vai ouvir cada vez mais, pessoal, remonta, na verdade, até Platão. Né? Platão, em República, já falava muito sobre isso, né? que o Estado que deveria criar as crianças, né? Não era a família. Tá? Tem uma grande linha do tempo aí que remonta à história. Né? E aí diz assim, olha, até mesmo, né, a trindade sagrada maçônica, né, de liberdade, né, igualdade e fraternidade, né, que o Weishaupt adotou para o iluminismo, contém, né, essa contradição que é básica e importante, que faz, vamos dizer, é a base, né, da revolução e do caos, ao invés de ser de paz e harmonia. Porque, né, segundo a Nesta, diz assim, é impossível você ter completa liberdade e igualdade. Os dois são mutuamente exclusivos. Né? É possível você ter um sistema de completa liberdade na qual qualquer homem é livre para fazer o que ele quiser, para para se comportar da forma que ele quiser, para roubar, para matar, né? Para viver de acordo com a lei da selva, né? Na lei do mais forte. Né? O mais forte faz o que ele quiser. E não tem igualdade aí, né? Porque é o quê? É a imposição do mais forte. Do outro lado, né, você pode ter um sistema de absoluta igualdade, né, onde você vai nivelar todo mundo por baixo, né, até o menor nível, mas assim você vai esmagar também qualquer iniciativa do homem de ascender, né, de querer
buscar os seus objetivos, os seus ideais, né? Mas aí você o quê? Você não tem liberdade. Então, ou você tem liberdade total ou você tem igualdade total. Na verdade, né, você tem que ter uma lei de freios e contrapesos, onde você equilibra isso. Na verdade, que o quê? Né, aquela história que, né, o meu direito começa onde, né, o do outro termina. Né? Basicamente a regra de ouro de Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, vamos dizer assim, os lemas, né, do Illuminati, eles podem ser resumidos em 5 pontos, tá? Abolição da monarquia e de toda a ordem governamental, né? Abolição da propriedade privada e de heranças, tá? Abolição do patriotismo e nacionalismo, abolição da vida familiar e das instituições de casamento e o estabelecimento de uma educação comunal das crianças, né? E abolição de toda a religião. Tá? Esse, pessoal, que é o propósito. Então, ele fala assim, esse programa, né, imprecedente, que não tem precedências na história da civilização humana, né, a implementação dele, mas que tem aparecido em teorias comunistas que já têm sido, vamos dizer, promovidas, né, por pensadores isolados, né, desde os dias de Platão, né, que tem, vamos dizer, no seu propósito, destruir tudo pelo qual a civilização sustenta, civilização ocidental, judaico-cristã. Então, o plano do iluminismo está codificado, né, nesses 5 pontos acima. Eles continuam até o dia presente, né, para exatamente formar o plano exato de uma revolução mundial. E isso, pessoal, está embutido na Agenda 2030 da ONU, está embutido, né, nos pontos de desenvolvimento sustentável, está embutido, né, no Fórum Econômico Mundial, tá? De acabar com a propriedade privada, de se opor à religião, né? De acabar com a família, tudo isso, né, através do quê? Toda a agenda, né, de ideologia de gênero. Então, falando sobre governo, né, o Weishaupt ele sentia que a república, o conceito de república, né, aonde os cidadãos, né, eles elegiam representativos, né, representantes para fazer leis por eles, né, que isso não deveria existir porque eventualmente isso se tornaria despótico. Ele só tolerava o conceito da democracia porque, pela definição, a população poderia, vamos dizer, derrubar o governo, né? Então o Weishaupt ele acreditava que a população deveria ser ensinada, né, vamos dizer, acabar com qualquer controle de uma autoridade, né? E que não seguisse nenhuma lei, nenhum código civil, né? Claro que, né, nós chamamos isso de anarquia, né? Isso foi, vamos dizer, condensado fugiu o nome agora. Daqui a pouco eu lembro, pelo pai do movimento anarquista, né? Que inclusive também era satanista, a princípio ele era amigo do Marx, depois ele, né, quase me veio o nome dele agora. Daqui a pouco eu lembro. E depois ele, né, ele rompeu com Marx também. Ele é, né, satanista declarado, né? Mas, né, o Illuminati e por consequência, né, esse sistema governamental iria trazer o que nós conhecemos como um controle ditatorial, né, totalitário. Então, se mantendo real, né, o verdadeiro, com a sua agenda de revolução, Weishaupt começou uma conquista secreta da Europa através de atacar as monarquias. Então, príncipes e nações irão ser banidas da terra, ele dizia, né?
Por quê? Porque também a gente não pode esquecer que o príncipe, pessoal, ele era coroado pela igreja, né? Então você tinha sempre uma questão religiosa, né, ligada com a autoridade do príncipe. Era uma autoridade atribuída de Deus, tinha sempre um reconhecimento de que Deus que estava atribuindo, né, a autoridade ao príncipe para se tornar rei, né? Então, apesar de que muito, né, é dito a respeito da diferença entre o Illuminati e a versão anglo-americana da maçonaria, né, alguns maçons irão verificar que não que é correto dizer que os seus objetivos são idênticos. Inclusive porque eu li, tá quase vindo o nome aqui que eu estou falando, daqui a pouco vem. Eu li o livro, né, Estabelecimento Secreto da América, exatamente para mostrar que o Skull and Bones, lá na Universidade de Yale, nos fundadores, eles estudaram na Alemanha e foram formados, né, pelo um capítulo do Illuminati, vamos dizer assim. Então, né, o Skull and Bones em Yale é basicamente o capítulo americano do Illuminati, né? Então os objetivos são os mesmos, né? A diferença é que, nesse caso do Illuminati, né, a partir do momento que a monarquia fosse tirada do trono, né, um governo civil seria, vamos dizer, alvo de destruição, porque no final a anarquia e o caos, segundo a ideia do Weishaupt, iria fazer um retorno à natureza. E esse era o objetivo final, né? Alguns maçons hoje sugerem que a democracia global é a melhor forma de governo para a humanidade, né? Na verdade, a democracia global, esse reino do anticristo, né? Onde não tem democracia nenhuma, né? Bakunin, Bakunin, tá, pessoal? Fundador do movimento, oficialmente, né, do anarquismo, né? Que era satânico também, satanista. Então, o Weishaupt, ele sabia muito bem das reais consequências das teorias políticas dele, né? Ele envisionava, né, ele tinha em mente um sistema ditatorial com ele mesmo e seus irmãos Illuminati como cabeças, né, dirigindo o sistema. Mas ele também entendeu que ele não poderia conquistar nada, realizar nada, a não ser que ele eliminasse primeiro a fundação da civilização ocidental, que era o quê? Que era a religião. Tá? E é isso que eles têm tentado fazer desde então, né, pessoal? Acabar com o cristianismo, né? Então ele ensinou que a religião deveria ser eliminada e, né, substituída pela adoração à razão. Tá? Não é à toa que, por exemplo, quando teve a Revolução Francesa, né, os revolucionários lá, os jacobinos, eles entraram lá em Notre Dame e eles quebraram, depois de quebrar tudo, botaram ali um ídolo da razão, né? Eles adoravam a razão, que é né, como se fosse uma estátua mesmo, né, pessoal? E aí ele diz assim, olha, então, né, a sabedoria das sociedades secretas, né, através da qual o homem irá ser resgatado da sua queda. Olha só, pessoal, né? Então, aqui está identificando que houve uma queda, né? Não está falando que não houve, mas ele está falando o que através da redenção de Jesus, né, do teu reconhecimento da tua necessidade, né, da tua humildade, né, não, ele está falando vai ser o quê? Através da sabedoria das sociedades secretas, né? Então a humanidade irá se tornar uma família, né? E a razão será a única lei do homem, tá? E quando no final a razão se tornar a religião do homem, o problema será resolvido. Tá? De novo, pessoal, né, o apóstolo Paulo fala que a nossa fé é uma fé racional. Tá? Por quê? Porque a gente tem o logos divino. A palavra lógica vem do logos. Né? Deus é um Deus racional.
Só que essa razão aqui não é a razão divina, né? É essa razão luciférica, tá? De se opor a Deus, de se opor ao Logos. Tá? É uma falsa razão. Então, o primeiro, vamos dizer, cara que expôs, né, o Weishaupt, que era contemporâneo dele, foi um professor chamado John Robison. O Robison, ele era um historiador britânico altamente respeitado, né, professor de História Natural na Universidade de Edimburgo, e maçom por muitos anos. Tá? E o livro do Robison, né, sobre o Illuminati, chamado Provas da Conspiração, publicado em 1798 em Nova York, causou uma sensação nos Estados Unidos. Então, de novo, pessoal, quando falaram que isso é teoria da conspiração, não. Você já tem livros publicados sobre o Illuminati, por exemplo, em 1798. Tá? Esse livro foi enviado para o George Washington, né, e pelo reverendo o G.W. Snyder, no mesmo ano. Né, e o Robinson, ele escreveu, né, preocupado com a conexão entre o iluminismo e a maçonaria. Olha que interessante, né, pessoal? Então, uma briga interna entre eles. Né? Ele escreve assim, olha, eu descobri que vamos dizer, um segredo, né, que um segredo tem sido empregado dentro das lojas maçônicas em todos os países, né, que estão, vamos dizer, propagando sentimentos sobre religião e política que não deveriam circular em público, né, por medo de expor o autor a um grande perigo. Né. O autor quem? O Adam Weishaupt. Então, o professor aqui, o John Robinson, está falando, olha, eu descobri, né, que está dentro das lojas maçônicas, está tendo esse documento aí que dizem que tem que ser suprimido, não pode vir à tona, né, para a segurança do autor, que é o Adam Weishaupt. Ele continua falando assim, eu descobri, né, que essa impunidade tem gradualmente encorajado homens, né, de princípios licenciosos a se tornarem mais corajosos em ensinar doutrinas subversivas em todas as noções de moralidade, né, em toda a nossa confiança sobre o governo moral do universo. Eu tenho traçado essas tentativas feitas debaixo de um pretexto especial de iluminar o mundo, né, com a tocha da filosofia, né, que é, na verdade, a tocha luciférica, né, e vamos dizer, dispersar as nuvens da superstição civil e religiosa que tem mantido as nações europeias na escuridão e na escravidão. Tá? Então ele está falando que, olha, eu tenho traçado essas tentativas, né, no pretexto de iluminar a Europa, de implementar o quê? Essa ideologia. Né? Ele continua falando assim, eu tenho observado que essas doutrinas gradualmente têm sido difundidas e misturadas com todos os sistemas diferentes da maçonaria, até que, finalmente, uma associação ter sido formada, né, para expressamente, vamos dizer, arrancar qualquer estabelecimento religioso, né, dos governos existentes da Europa. Tá? Então, ele aqui estava alertando os maçons, né, falando assim, então esse objetivo deles era o quê? Gradualmente se misturar, tá, em todos os diferentes sistemas, inclusive dentro da maçonaria, para que no final é isso, acabar com os estabelecimentos religiosos e a religião, né, derrubar qualquer religião nos governos existente nos governos europeus. Então, os editores, né, do livro do Robinson, eles definiram o Illuminati da seguinte forma, né, na descrição. O Illuminati foi concebida, organizada, né, e ativada por profissionais intelectuais, muitos deles brilhantes, né, mais sagazes, né, espertos, que decidiram colocar as suas mentes a serviço do mal
absoluto, né? Uma conspiração concebida não por maçons como maçons, mas por homens maus usando a maçonaria como um veículo para seus próprios propósitos, tá? Então aqui, né, eles tentando, né, se salvar um pouco, né? Quando a gente sabe que na maçonaria também, né, já tinha o seu objetivo de uma nova ordem mundial, né? Então, por que, né, aí é o autor do livro aqui falando já, né? Porque o verdadeiro propósito do iluminismo é tão chocante, né? O Weishaupt constantemente encorajava que eles ficassem em segredo, né? Que a ordem ficasse em segredo. Nenhum membro deveria permitir ser identificado como participando da Illuminati, né? Todos eles tinham codinomes, né? Inclusive o Weishaupt, se eu não me engano, era Spartacus, se eu não me engano. Então, as palavras iluminismo ou Illuminati, elas nunca deveriam ser usadas, né, em correspondência, em nenhuma carta, mas eles deveriam ser substituídos pelo símbolo astrológico do Sol, tá? Um círculo com um ponto no meio. O Weishaupt explicava que né, sobre a sua organização em cartas para os seus irmãos, né? Devido né, ao maior zelo, né, do nosso segredo aqui, qualquer pequena observação mostra que nada deverá contribuir mais para o zelo do que a nossa união secreta, né? A nossa grande força da nossa ordem depende no seu encobrimento, né? Nunca deixe aparecer em nenhum lugar o seu próprio nome, né? Sempre encubra ele, né, com outro nome, com outra ocupação, né? Nada melhor do que os 3 primeiros graus da maçonaria. O público está acostumado aos segredos, eles esperam pouca, vamos dizer, pouca abertura, né? E, portanto, eles não vão notar isso, né? Quer dizer, então ele está falando, quando a gente entrar na maçonaria, a gente usa os 3 primeiros graus porque, né, eles já estão acostumados a lidar com segredo, né, com codinome, com tudo isso. Ao lado disso, né, a forma de uma sociedade educada e literária, né, também é bem, vamos dizer, casa bem com o nosso propósito, né? E se a maçonaria não existisse, vamos dizer, essa cobertura ela teria que ser criada, né? Mas também ela pode ser muito mais do que uma cobertura. Ela pode ser um motor poderoso em nossas mãos, né? Uma máquina poderosa em nossas mãos. Ao estabelecer, né, a leitura, essas sociedades, né, literárias, né, e também, vamos dizer, a inscrição em bibliotecas, né, nós podemos virar a mente do público da forma que nós quisermos. Então, basicamente, assim, né, quando a gente conseguir se infiltrar, né, em sociedades de leitura, em academias, né, e também em bibliotecas, né, a gente consegue basicamente colocar literatura e a gente consegue, a partir de então, publicar obras que vão mudar a cabeça do público, né, da forma que nós vamos querer. Então, quando o pessoal fala do Gramsci, né, aqui recentemente, no século passado, é verdade, né, quinta coluna, mas tudo isso o pessoal remonta, isso é mais antigo, né? Ele fala que da mesma forma nós devemos tentar obter influência em todos os setores, em todos os departamentos, né? Onde, né, sobre todos os efeitos, né, nós vamos formar ou controlar ou até mesmo dirigir a mente dos homens. Tá? Então é importante isso, né, pessoal? A gente lembrar disso aqui, né? Como ele fala aqui, olha, o segredo, né, do Illuminati ele foi reforçado da mesma forma que
era as escolas de mistério gregas, tá? E não existe dúvida que hoje, né, da mesma forma que é feito hoje nas organizações maçônicas, tá? O candidato, ele é requerido do candidato confessar qualquer informação comprometedora a respeito dele mesmo, inclusive indiscrições sexuais. Por quê? Para assim eles terem, vamos dizer, alguma alavanca de manipulação, né, de poder chantagear as pessoas. Ou também qualquer comportamento criminoso, né, passado. Da mesma forma com que eles têm que confessar os seus pecados para um padre católico, né? Se a confissão for de uma natureza suficientemente embaraçosa, né, e não for, vamos dizer, feita, né, então vamos dizer, a criminalidade comum era uma opção, tá? Como era feito nas sociedades secretas gregas. Então, se o cara não confessava algum crime individual, vamos dizer assim, ele era incluso numa criminalidade comum, tá? Então, se um dos iniciados do Weishaupt, né, ele fosse quebrar o código do silêncio, a sua credibilidade logo seria questionada através, vamos dizer, de evidências que, no mínimo, iriam destruir a sua reputação na comunidade, se não enviá-lo para a prisão. Então era aquela forma de você tentar se calçar, né, caso alguém fosse falar mal a respeito dessa, né, da ordem, né, do Illuminati e tal. Então, para aumentar, né, o segredo dessas comunicações escritas e talvez, né, dar aos membros um senso de perspectiva histórica, todos os membros adotaram codinomes antigos, tá? Então, o Weishaupt, ele assumiu o nome de Spartacus, o codinome, né? Que foi o maior dos gladiadores romanos. O Spartacus, ele liderou uma insurreição de escravos que fez com que Roma ficasse em terror durante 3 anos, por volta de 73 depois de Cristo. E o nome Spartacus tem sido frequentemente invocado por revolucionários a partir de então. Tá? E interessante que tem o filme, né, do Stanley Kubrick chamado Spartacus, né? Não é à toa que Stanley Kubrick, sempre os filmes dele têm relação a essas sociedades secretas, pessoal, né? Quem não assistiu De Olhos Bem Fechados, assista. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando especificamente do filme De Olhos Bem Fechados, mas, né, em todos os filmes do Stanley Kubrick tá tudo isso, né? O Dr. Strangelove, né? Ele fala sobre o complexo militar, né, industrial. Lolita fala sobre pedofilia. Iluminado também fala sobre, né, isso, sobre pedofilia também. De Olhos Bem Fechados nem se fala, né, o Spartacus também. E, bom, aqui ele cita, né, alguns codinomes, né, deles, enfim. Então ele fala assim, a grande genialidade do Weishaupt foi em estruturar esse sistema, né, de iluminismo que atrairia candidatos e aí enganaria eles até que eles até que eles sentissem que eles estavam prontos a aceitar a real natureza dos planos deles. E né, a gente já falou, a maçonaria faz a mesma coisa, né? Como eu sempre cito, né, o próprio Albert Pike, que escreveu o livro Morais e Dogmas, ele falava também, olha, nós propositalmente enganamos os maçons nos níveis, né, nos graus mais baixos, até o ponto que a gente perceba que eles estão, né, prontos e que eles vão se comprometendo através de ritualística até a gente revelar realmente qual que é o plano, né, e qual que é a natureza luciférica, né, da maçonaria. Então ele fala assim, os candidatos, né, na ordem, que na maior parte eram, vamos dizer, atraídos das lojas maçônicas, né, a eles era sempre assegurado de que a ordem estava trabalhando para o benefício da humanidade. Claro, né, pessoal? Sempre esse discurso, né? Então, os candidatos eram iniciados, né, passo a passo nos mistérios mais altos, né?
onde o verdadeiro propósito da ordem era revelado, né? E a Nesta Webster explica que, né, a maior preocupação era de não revelar ao noviço, né, ao novato, as doutrinas que poderiam fazer com que ele se revoltasse, né? Presta atenção. Então, para esse propósito, né, os iniciadores eles deveriam adquirir o hábito, né, de falar aos poucos. Aqui ele fala talking backwards and forwards, né, vamos falar, a gente, né, fala um pouquinho, a gente volta um pouquinho, a gente fala um pouquinho, né, para assim não comprometer a si mesmos, né, para que o real propósito, né, da ordem permanecesse impenetrável aos seus inferiores. Então, eles iam sentindo, pessoal, eles iam tateando, eles iam, né, através de meias palavras para ver se a pessoa estava já apta, ela já estava, se moralmente ela estaria disposta já a avançar, vamos dizer assim, né? Se ela estava seduzida, se era alguém que ia, não, peraí, mas isso aqui eu não quero fazer parte, então, não, mas não é bem assim isso que a gente falou, não, você entendeu errado, não, entendeu? Eles iam sempre tateando, né, aos poucos para ver se aquela pessoa ela tinha, vamos dizer, moralmente ela era corrupta o suficiente para, né, e claro, né, que muito disso pela ambição, né, de subir mais um grau, né, pela ambição, porque tinha vários, né, poder, tinha reconhecimento, tinha até benefícios financeiros, assim, de você ir galgando os graus dentro, né, influência. Muito bem, então aqui eles também falam em aperfeiçoar o cristianismo, né, então a chave, né, o alvo atrás desses ritos iniciatórios era, vamos dizer, prover um sistema que gradualmente, né, ia realinhando as crenças religiosas deles, dessas pessoas, tá? Então, né, um cristão, ele aos poucos era encorajado a se tornar o quê? Um deísta, tá? Então, em vez de acreditar no Deus da Bíblia, não, a gente acredita no grande arquiteto do universo, né? Deísta, tá? De deísta, ele se tornava um ateísta, e de ateísta ele se tornava um satanista. Então, né, no aspecto religioso, né, ele é bem visto na maçonaria anglo-americana, né, como, vamos dizer, já é forçado para que o candidato, ele, no primeiro passo já, ele de cristão, ele se torne um deísta, tá? Então ele já, não, peraí, não é bem assim a Bíblia, né? Então então a gente acredita aqui no grande arquiteto, né? Então esse já é o primeiro passo, né? Então o deísta é aquele que acredita, né, que Deus existe, um Deus que criou o mundo, mas que depois da criação ele perdeu o interesse no homem, ele não comunga com o homem, não é um Deus que está presente na vida do homem, né? Então, consequentemente, o homem também não tem nenhuma responsabilidade perante a Deus, tá? Conforme o professor Robson explica, que o deísta, né, ele não falta muito para ele se tornar um naturalista ou um ateísta, né? E aí, um eterno sono de morte, né, coroa todas as suas esperanças, tá? No sentido que é o seguinte, né, quando você abre realmente a mão, né, da tua fé, né, e você adota, você está, né, apostatando, né, você está abrindo mão da tua fé na salvação em Jesus, e o final é essa coroa de morte que ele fala aqui. Então, ao candidato será dito que a religião da ordem é o aperfeiçoamento do cristianismo. Presta atenção, olha que sutil, né, pessoal? O aperfeiçoamento do cristianismo. E é dito ao candidato que Jesus de Nazaré foi o originador do iluminismo, né? Foi quem criou o iluminismo, né? E que, vamos dizer, o seu tempo na Terra, ele estava, realmente era uma missão para restaurar o homem a sua liberdade original e a sua igualdade original que ele tinha perdido no Jardim do Éden. Então o candidato é convencido de que o cristianismo
na verdade, é a fundação da ordem. Tá? Weishaupt, ele fez uma declaração que Jesus de Nazaré, o grande mestre da nossa ordem, apareceu em um tempo onde o mundo estava na maior desordem e de várias pessoas, né, de várias eras, elas gemiam debaixo do jugo dessa escravidão, né? E ele então nos ensinou a eles, aquelas pessoas, a lição da razão. Tá? De novo, pessoal, por quê? Porque essa galera é também agnóstica, né? É a mesma coisa, para eles Jesus é Lúcifer, tá? Então, né, é a iluminação de Lúcifer. Não, Jesus não ensinou nada disso. Jesus ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Ele não veio acabar com a lei, ele veio cumprir a lei. Então, é tudo isso, pessoal. Por isso que, né, a Bíblia diz assim, olha, meu povo padece por falta de conhecimento. Se você não conhece a Bíblia, né, as pessoas são facilmente enganadas, porque alguém usa o nome de Jesus para, né, por exemplo, trazer essa abobrinha toda. Agora, se a pessoa não conhece a Bíblia, não tem base bíblica, né, ela vai, então, na verdade, né, olha só, Jesus veio trazer a lição da razão para o ser humano. Né? Então aqui nós vemos Weishaupt desesperadamente tentando conectar Cristo com o credo e iluminismo do conhecimento secreto. Né? Weishaupt ainda tentou justificar, né, o segredo da ordem nos termos do cristianismo, dizendo assim, para ser mais efetivo, Jesus, né, vamos dizer, lançou mão da ajuda da religião e de uma forma muito esperta, né, ele combinou os segredos da sua doutrina secreta com o da religião popular. Então, ele continua falando assim, nunca algum profeta conduziu homens de forma tão fácil e com tanta consequência como as suas doutrinas, falando sobre Jesus. Né? Mas ele revelou as doutrinas para apenas alguns. Né? Então, ele fala assim, permita com que nós tomemos a liberdade e a igualdade como o grande alvo das suas doutrinas e da sua moralidade, né? Como um caminho de obtê-las. E tudo no Novo Testamento será compreensível. Né? E Jesus irá aparecer como o redentor de escravos. O homem caiu da sua condição de liberdade e igualdade, num estado de pura natureza. Não, o homem caiu do seu estado de imagem e semelhança de Deus no Jardim do Éden. Né? Não tem nada disso. Né? Jesus veio, através do sacrifício na cruz dele, restaurar, né, o nosso espírito, para que nossos pecados sejam perdoados e a gente possa ter comunhão de novo com Deus. Olha, pessoal, de novo, como uma falácia, né? Ele continua falando assim, então ele, Jesus, né, debaixo da subordinação e da, vamos dizer, e do jugo civil, né, se levantou dos vícios do homem. Né? Essa é a queda, o pecado original. Né? O reino da graça é a restauração aonde o homem pode ser trazido para a iluminação, né? E para a justa moralidade. Esse é o novo nascimento. Olha só, pessoal, o que ele fala. O novo nascimento, então, é essa nova moralidade onde o homem não tem nenhuma lei que ele tem que obedecer. Ele volta ao seu estado natural, onde ele faz, né, faz o que tu queres porque tudo é da lei. Não existe mais lei. Tá? É seríssimo o negócio, né, pessoal? Então, documentos capturados em anos, né, mais tarde, assim, anos após, né, irão nos mostrar como membros do Illuminati tentaram desenvolver, né, uma racionalidade que pudesse ser usado para convencer o homem honesto, né, e cristãos verdadeiros, dizendo que era necessário, né, esse segredo, que isso era legitimado pela Bíblia. Né? Então,
o Philo, que era um dos Illuminatus, fazia parte da associação, escreveu isso para o Weishaupt, né, e para um associado próximo, que era o Cato, né, o codinome Cato, tá, que na verdade era um advogado chamado Herr von Zwack, né. Então, olha isso que ele escreveu, assim: Jesus Cristo não estabeleceu nenhuma nova religião. Ele somente colocou em prática, vamos dizer, a religião e a razão dos ritos antigos, tá? Muitos, a partir de então, têm sido chamados, mas poucos têm sido escolhidos. Olha como eles usam a Bíblia, né, pessoal? Eles distorcem a Bíblia. Então, para esses eleitos, foi confiado os mais importantes segredos, né? E até mesmo entre aqueles que estão os graus de informação, né? Havia os 70 e dos 70 havia os 12. E tudo que era da ordem natural das coisas, de acordo com os hábitos dos judeus e a respeito de toda a antiguidade, as doutrinas do cristianismo foram mantidas não só pelas sociedades secretas, mas foram passados, né, para a posteridade, né? E agora elas estão em posse dos genuínos maçons, tá? Então, por isso eles seduzem algumas pessoas que não, eu sou cristão, mas não conhece a Bíblia, né? Então fala, não, peraí, olha aqui, né? Nós somos os guardiões do verdadeiro cristianismo, porque nós temos a doutrina secreta, né? Mas aqui, né, continuando na escrita para o Cato, né, o Weishaupt revelou o seu plano, né, o seu esquema. Então, falando sobre sobre o novo grau de sacerdotes, né, dentro da Illuminati, que ele tinha acabado de inventar, o Weishaupt ele se gabava, né, da sua, vamos dizer, esperta imitação do cristianismo, tá? E como ele poderia, inclusive, enganar, né, os próprios maçons, né? Ele fala assim, né, eu digo que a maçonaria está embutida no cristianismo, né, ou está escondida no cristianismo. E aqui eu explico as coisas que nenhum homem precisa ter vergonha de ser um cristão, né? Na verdade, né, mais tarde eu lanço fora o seu nome, o nome do homem, né, e eu substituo por razão, tá? Então, para eles é um falso novo nascimento, pessoal, tá? Então é um novo nome que é dado, é o nome da razão. Na mesma carta, o Weishaupt ele, né, divulgou como ele estava secretamente rindo, né, sobre aqueles que tinham sido, vamos dizer, cooptados por ele, né, seduzidos por ele. Ele gozava de um pobre pastor protestante que havia atingido um grau de sacerdote Illuminati. Então, pessoal, de novo, né, infelizmente, pessoal, tem cristãos, né, que dizem que não, eu sou evangélico, mas é maçom. Tem pastor, pessoal, que é o quê? Por quê? De novo, né, você fala, poxa, como que um cara que deveria ter profundo conhecimento bíblico, né, se deixa corromper? Por isso que eu sempre falo, né, cuidado na igreja onde você frequenta. Tem que ser uma igreja que pregue essa doutrina, que tem como você saber, uma coisa que eu falo sempre é isso, sabe, declara que Jesus é 100% Deus e 100% homem, né? Então olha como ele zombava desse pastor aqui, ele fala assim, olha, você não pode imaginar, né, o respeito e a curiosidade, né, que o meu grau de sacerdócio tem levantado. Então ele fala, um famoso pastor, né, protestante, agora faz parte da ordem, foi persuadido, né, a acreditar que a religião contém, né, o verdadeiro sentido do cristianismo. Tá? Ele fala assim, quem iria imaginar que eu seria o fundador de uma nova religião? Tá?
Ai, ai, ai. Então, mesmo assim, outros na ordem, né, do Weishaupt escreveram sobre as dificuldades em seduzir candidatos, né, vamos dizer, roubar candidatos do cristianismo, né. Então, o Philo, que é o Barão von Kigny, né, ele tinha problemas a convencer alguns membros da ordem de que o seu objetivo não era abolir o cristianismo. Então, novamente, pessoal, eles procuravam seduzir as pessoas e a partir do momento que as pessoas começavam a fazer parte, né, eles iam tentando seduzir, tentando, né, trocar, fazer uma metanoia, uma lavagem cerebral para que a pessoa abrisse mão da fé dela, né. Então, aqui, né, o tal do Philo, ele escreve, né, eu tenho tido, vamos dizer, tenho me esforçado, tenho tido, né, tenho me cansado, vamos dizer, para remover os medos que alguns imaginam que os nossos superiores queiram abolir o cristianismo, né? Aqui eu deixo eles saberem que que o nosso general ele considera toda a religião uma mentira e que até mesmo o deísmo é unicamente usado para levar os homens pelo nariz, para conduzir os homens. Então, de novo, né, pessoal, é um processo lento e paulatino, é cozinhar o sapo, né? Não é de cara, falando assim, olha, né, eles não se apresentam como satanistas de cara, né? Não, a gente acredita num grande arquiteto, mas vai aos poucos removendo todo o fundamento, né? E se o cara não tiver um firme fundamento bíblico, né, ele vai ser enganado, né? Então, o Philo, então, ele abertamente explica que o iniciado, né, ele tinha que receber, né, a verdadeira natureza da ordem, tá? Mantida por eles, né? Então ele fala assim, se eu mencionar os nossos princípios fundamentais, né, que são inquestionavelmente perigosos ao mundo, quem iria permanecer, né? Então tem que ser o quê? Tem que ser aos poucos, né? Então, a partir de 1 a 3 anos de um intenso escrutínio, né, de uma intensa investigação, de interrogação, que o candidato ele poderia ser admitido na ordem. Tá? A partir de então, as consequências de trair a ordem eram claras. Né? Uma espada era colocada na mesa, né? E a pessoa que iniciava o ritual de iniciação, ele apontava, ele colocava a espada contra o coração do novato, né? Do noviço, tá? Dizendo que se ele se tornasse um traidor da ordem, todos os nossos irmãos serão chamados, né, com armas para ir contra você, né? Então não tenha esperança de escapar ou de encontrar um lugar de segurança, né? Aonde você estiver, né, a vergonha, o remorso e a vingança dos nossos irmãos desconhecidos irão te perseguir e te tormentar até os recessos mais íntimos das suas entranhas. Tá? Então, somente de uma forma gradual, né, que os iniciados eles iriam ter acesso aos altos mistérios, que os altos mistérios iriam ser revelados a eles. Né? Uma das primeiras lições era fazer com que o novice acreditasse que a ideia justificava os meios. Né? Isso é um lema, né, do comunismo, do marxismo. Né? Então, tudo bem, a gente vai trazer, né, a utopia do mundo sem fome, mas para isso a gente vai precisar acabar com a energia, né? A gente vai precisar quebrar a economia, né? A gente vai precisar fazer com que as pessoas passem fome, né, para trazer um mundo melhor, né? É o tal do Build Back Better, né? A gente vai ter que, né? Ninguém vai ter nada, mas você no final vai ser feliz. Então sabe, essa lógica, né? De que não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Então, primeira coisa que eles tinham que ensinar era isso, né? Que os métodos maléficos, né, negativos, eram justificados se no final, no final das contas, o objetivo era bom. Então sempre o objetivo deles no final é a irmandade da humanidade, né? É a utopia, né? Onde vai ter a igualdade. Só que para isso a gente tem que matar muita gente de fome, né? Como teve o Holodomor lá na União Soviética.
Isso permitia com que os membros do Illuminati eles fossem desculpados de usar qualquer meio para atingir os seus objetivos, porque o objetivo da ordem era, vamos dizer, o objetivo da ordem derrubava qualquer outra moral, pessoal, qualquer outra ética, né? E eles usavam isso para justificar, né, tudo que vinha, toda a falta de lei que vinha na sequência, né? Então, se o nosso objetivo final é bom, então a gente pode matar, roubar, mentir, fazer de tudo, né? Então, a partir de que, vamos dizer, né, qualquer resistência religiosa fosse destruída por eles, né, o caminho estava aberto, né, para um governo ditatorial global, dominado pelos iluministas, né, pelo Illuminati. Então, uma das principais atrações, né, para que eles se tornassem membros dessa sociedade secreta, até os dias de hoje, é o que? A ganância. Tá? Então, hoje, muitos se unem à maçonaria por causa da reputação de que a maçonaria ajuda os seus membros, né, a atingir sucesso financeiro, né, sucesso aqui no mundano, vamos dizer assim. Né? Então, o Illuminati foi muito bem sucedido em colocar os seus membros em posições chaves de influência, né? Porque através de conexões e de intrigas, né, a conspiração foi capaz de colocar membros, né, selecionados em posições de influência e de poder, onde eles poderiam, vamos dizer, desfrutar de todas as glórias do sucesso mundano, né? E fazer com que ele usasse esse sucesso para trabalhar de forma incessante para o quê? Para o avanço da ordem. Então, pessoal, é a tal do pacto faustiano, né? Uma barganha faustiana, vender a alma para o diabo, e aí você vai ter colocado em posição de poder e, por consequência, você vai ser usado por eles na posição de poder também, né? A posição de poder que você vai colocar, que é onde você vai ter, né, dinheiro, sei lá, influência, acesso a, né, a droga, a orgia, o que for, né? Você também, obviamente, está escravo deles, né? Você vai estar sempre servindo a eles para avançar o plano deles, né? A partir do momento que o candidato atingisse um certo nível de avanço, os seus superiores ajudavam ele a, vamos dizer, trazer os seus talentos, implementar os seus talentos, né, e colocar ele em situações favoráveis, né, para que ele conseguisse sucesso. Weishaupt continua, né, dizendo assim: os pupilos estão convencidos de que a ordem irá reinar no mundo. Né? Todo membro, a partir de então, se torna um governante. Né? Quem entra fala assim: não, eu vou estar junto da galera, eu vou estar, né? Eu vou estar reinando junto. Né? Então ele continua a dizer assim: nós pensamos a respeito de nós mesmos como qualificados para reinar. Né? E portanto isso é sedutor, é um pensamento sedutor tanto para os bons quanto para os maus, tanto quanto para os homens bons quanto para os homens maus. Tá? E é essa a sedução que a ordem irá espalhar, perpetuar, né? Difundir. Então, o famoso mágico e ocultista o Cagliostro foi iniciado no Illuminati em 1783. Muitos anos depois, ele confessou a um padre católico sobre a sua iniciação. A iniciação né, foi feita num quarto subterrâneo, né, numa sala subterrânea perto de Frankfurt, na Alemanha. Né. Ele diz assim: então uma caixa de ferro cheia de papéis foi aberta. Os introdutores, né, ou então vamos dizer assim, os iniciadores, né, ou quem estava conduzindo a cerimônia, pegou um manuscrito, um livro, né, onde na primeira página se lia, assim, entre aspas: nós, os grandes mestres templários, né,
que, vamos dizer, seguem uma forma de juramento traçado em sangue. Tá? O livro diz que o Illuminati foi uma conspiração dirigida contra os tronos e altares e que o seu primeiro golpe foi para, vamos dizer, possuir a França e que após a queda da monarquia francesa, Roma deverá ser atacada. O Caligrosto, né, a ele foi dito que a ordem possuía uma vasta fortuna para ser usada, né, nos bancos de Amsterdã, Rotterdam, Londres, Gênova e Veneza. Não é à toa que são cidades onde o Amschel Bauer mandou os filhos dele, né, os Rothschild. Tá? Então, muito interessante, pessoal. Né, amplamente documentado, né, pelo Robinson no livro Provas de Conspiração, o Weishaupt e um outro iluminato, né, chamado Minos, codinome Minos, bem como outros, queriam imediatamente introduzir ateísmo para os membros dos graus menores. Tá? Então, o terceiro grau, né, do Illuminati, Philo, ele discordou, dizendo que o ensinamento do satanismo ou o ateísmo era abertamente para os membros dos pequenos graus, e isso iria, que se isso fosse feito, isso iria assustá-los, né? Então o Weishaupt persistiu, dizendo que seria mais fácil falar logo de cara e ensinar ateísmo, né, a partir desde o começo, porque isso faria com que, aí eu vou ler do próprio Weishaupt, né, entre aspas, seria mais fácil mostrar a eles de uma vez que o ateísmo era amigável à sociedade, né, ao invés de ter que explicar, né, para todos os cristãos maçônicos, né, que eles, a eles mais tarde, que para eles foi ensinado um monte de mentira, né. Então, ele não só queria já de cara, né, no Illuminati, como para os maçons que eram cristãos, porque os maçons, eles também, ao longo do processo, só que eles iriam saber que era luciférica. Então, ele já estava falando assim, não, vamos já de cara já falar que aqui é ateísmo e é satanismo. Né? E aí fala que o Philo, né, ele acreditava somente que era melhor, vamos dizer, que era assim, era melhor atrasar, vamos dizer, o desenvolvimento desses princípios até que eles estivessem firmemente segurados, a garantia, né, de que esses homens estavam seguros, vamos dizer assim, né? Então ele revelou que as suas suspeitas, de que o Weishaupt ele estava inventando nos altos graus do iluminismo nada mais do que simplesmente um meio para o puro adoração satânica, né, o puro satanismo. E isso fez com que, e esse entendimento, né, fez com que eventualmente eles se separassem, né, o Philo saísse do Illuminati. Porque o cara percebeu que no final, né, o que ele estava criando nessa nova ordem, né, nesses mais altos ritos, era simplesmente satanismo aberto. Né? Então, diz assim, né, o Spartacus, que era o Weishaupt, né, ele criou, né, os seus 3 graus favoritos, né, os 3 graus de mistérios favoritos, aonde deveria ser simplesmente iniciado por ele, somente ele poderia iniciar, né? Em formas que, da forma como ele queria, né? Então, o Philo está reclamando de que o Adam Weishaupt, na verdade, né, ele estava querendo fazer só da forma dele, né? Mas ele fala assim, mas essa forma é a forma do inferno. Ele usa aqui cores, né? Ele fala, ele queria pintar esses últimos graus com as cores que ele queria. E que essas cores eram as cores do inferno, né? E que
iriam até mesmo assustar o mais intrépido, né? Porque eu represento um perigo a isso, né? E porque eu, vamos dizer, me omiti a esse respeito, né? Ele se tornou o meu inimigo implacável, tá? Então o Philo está falando que quando ele descobriu isso, e aqui, pessoal, não é por nada, eu acho que tem alguma coisa envolvida com que o final das contas é sacrifício humano, né? Então nesse ponto o Philo ele não quis mais fazer parte, e a partir de então o Weishaupt se tornou um inimigo implacável dele, né? E ele fala que eu abomino, né, a traição, e eu vou deixar ele, né, para que, vamos dizer, basicamente meio que como que ele se exploda, né, ele que se exploda e a sua ordem também se exploda, né. Então, fala assim, né, aqui é o autor do livro, né, o William T. Steele, fala assim: aqui nós vemos um exemplo perfeito de como, né, esse ensinamento exterior do satanismo era e é evitado, entendeu? Como eles só ensinam quando o cara já está muito ali dentro, né? Então ele fala assim, até mesmo o terceiro homem do Illuminati, que o Philo era o terceiro cara, né, ele se revoltou quando ele descobriu, né, que na verdade o Weishaupt ele estava adorando os poderes do inferno, né? Então o Philo deixou a ordem provavelmente em 1783. Em 1784 o governo da Bavária, né, tendo sido informado que a ordem constituía perigo para o Estado e que os seus seguidores, né, haviam declarado que a Illuminati deveria dominar o mundo, publicou um edital proibindo todas as sociedades secretas. Aí em abril de 1785, outros 4 Illuminati, 4 membros, né, que também tinham sido professores, deixaram as sociedades, né, vamos dizer assim, enojados, né, pelo Weishaupt e pela sua ordem tirânica. Tá? Eles foram chamados a depor, né, numa corte para dizer, né, sobre as doutrinas e os métodos da ordem. E a evidência apresentada por esses homens não deixou nenhum espaço de dúvida, né, a respeito da natureza diabólica do iluminismo. O testemunho deles revelou, né, inclusive isso, que aqui entre aspas, assim, olha, toda a religião, o amor, todo o amor à pátria e toda a lealdade aos soberanos deve ser aniquilado, né? E todo esforço deve ser feito para criar discórdia, não somente entre os príncipes e os seus súditos, mas também entre pais e filhos, né? Inclusive que o suicídio deve ser encorajado e inculcado na mente dos homens, para a ideia de que o ato de que se matar, né, isso deve trazer um certo prazer voluptuoso. Tá, pessoal? Então, olha isso, né? Olha como é satânico, né, o negócio. Então, o Weishaupt ele já tinha decretado, né, que iria trazer mulheres dentro da ordem, que isso seria um objetivo, né? Que a filosofia também seria o quê? Libertar as mulheres. Tá? Então, a base do feminismo também está aqui. Tá? Esse conceito foi desenhado para ajudar no seu plano de quebrar a família, né? Através de criar esse racional, esse pensamento que iria, vamos dizer, semear discórdia entre marido e mulher, entre homem e mulher. Né? Ele inicialmente atingiu isso através de representar a mulher como uma classe inferior. Né? Essa retórica ainda pode ser vista, né, nos movimentos de liberação feminina da mulher. Né? Mas nós hoje sabemos que o iluminismo não tinha outro objetivo, né,
inclusive objetivo prático, a não ser realmente colocar a mulher como uma massa de manobra, né? Aqui ele diz assim, olha, será para o nosso grande serviço, né? E irá nos fornecer muita informação e dinheiro, né? E isso também irá, vamos dizer, garantir o gosto, né, de muitos dos nossos verdadeiros membros, né, que são amantes do sexo, né? Isso irá também consistir em duas classes, né? Os virtuosos e os dissolutos. E eles não devem saber de forma alguma, né, a respeito do outro. Então, de novo, né, a gente vai segmentar aqui quem que a gente vai trazer, e trazendo as mulheres a gente vai ter ritual, né, sexual e todas essas coisas. Então, a despeito, né, vamos dizer, dos protestos de inocência, né, propagados pelo Illuminati, né, ou ditos pelo Illuminati, né, se dizendo inocente, o governo da Bavária ele tinha se armado com inúmeros documentos incriminatórios, né, documentos que incriminavam eles, né? Então eles lançaram uma investigação, né, detalhada sobre a ordem, e eles chegaram à conclusão de que os Illuminati estavam planejando em tomar o mundo, né, através do que hoje nós conhecemos como comunismo revolucionário, tá? Já tinha nascido lá, pessoal. Então, o governo da Bavária decidiu que a melhor forma de proceder era avisar outros governos, né, através de publicar papéis a respeito do Illuminati e de circular esses papéis, né, da forma mais abrangente possível. Então, o documento intitulado, né, Os Escritos Originais da Ordem do Illuminati, ele foi enviado para todo o governo da Europa. Daí ele continua aqui. Infelizmente, né, os governantes da Europa, né, possivelmente por questão de orgulho, ou talvez por uma questão de incredulidade, né, no sentido de, será que um esquema tão extravagante assim poderia ser, né, realizado por esse grupo? Eles se recusaram, vamos dizer, a levar em conta o aviso do governo da Bavária, ou se recusaram a levar a sério o Illuminati. Então, o governo da Bavária continuou, né, vamos dizer, em processar a ordem, e diversos membros foram presos. Tá? O Zock fugiu do país, fugiu, né, da Bavária para a Inglaterra, e o Weishaupt, né, que estava, vamos dizer, com um preço na sua cabeça, né, ele foi para onde? Para a Suíça, pessoal. Ele fugiu para a Suíça. Aí a gente entende porque hoje, né, os banqueiros estão na Suíça, até hoje porque a Suíça, né, não participa de nenhuma guerra, né, o pau come em volta da Suíça, a Suíça está protegidinha. Aonde é a sede do Fórum Econômico Mundial? Em Davos, na Suíça, né? Então ele eventualmente retornou à Alemanha, onde um dos seus reais seguidores, o Duque de Saxe-Gotha, ofereceu a ele o santuário no seu palácio, né? Assim, que ele tivesse protegido ali, né, no seu palácio. Então, apesar da supressão, né, do iluminismo criado pelo Weishaupt e de outros membros da ordem, né, apesar deles terem fugido da Bavária, a Illuminati, o Illuminati, ele, vamos dizer, ele tomou, ele criou raízes, tá, entre os mais ricos europeus, né, as famílias mais ricas europeias, tá, e eram quem? Os primeiros banqueiros internacionais, tá, e os reis das rodovias, tá. Você tem aí os irmãos alemães Rothschild. Tá? O Weishaupt ele fez planos para que, eventualmente, a descoberta e a repressão, e até mesmo, né, ele arrogantemente, ele delineou os seus planos em papel, e ele escreveu uma letra para o Cato, dizendo assim:
eu tenho considerado tudo, eu tenho preparado para que, e se a ordem acabar, né, ela for arruinada, eu devo, em 1 ano, restabelecer ela de uma forma mais brilhante ainda, né? E esse plano deve ser dirigido a toda a humanidade, né? Em todas as maneiras das formas mais simples, nós devemos botar o plano em movimento e em chamas, tá? Então, pessoal, eu já, num outro livro que eu li aqui para vocês, né, que era sobre 1966, né, sobre o Sabbatai Zev, falando como o Sabbatai Zev era um proto-anticristo, né, entre os judeus ali. Depois, 100 anos depois, apareceu na Bavária quem o Jacob Frank, né, que criou, que era se dizia a reencarnação do Sabbatai Zev. Então ele era ligado ao próprio Amschel Bauer, né, o patriarca da família Rothschild, e ao Adam Weishaupt, tá? Então, pessoal, esse plano, tá, é literalmente, não é um plano simplesmente é um plano satânico, né, pessoal? Não tem outra palavra para falar. É o plano que vai desembocar na nova ordem mundial. Então, eu vou encerrar o vídeo de hoje, né? Eu acho que a gente, né, ficou mais claro um pouco como, de novo, pessoal, eles, quando a gente fala, quando eu falo, né, eles trabalham a longo prazo, não são nem as pessoas, mas quem está acima, né? Quem são essas entidades que vivem mais tempo, né? Esses seres que, né, esses espíritos familiares que vão de geração em geração, pessoal, né? Que vão formando uma geração a cada nova geração. Então, no fundo é isso, né? Como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né? Nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, dominadores, né? Nas regiões celestiais desse mundo tenebroso. Então, eu boto de novo, né, muito isso aqui no ômega, tá? Deixo bem claro, pessoal, não tem como, né, aqui ficou muito claro assim. Então, de novo, né, onde que está, né, o gênese do comunismo? Está nas sociedades secretas, está no satanismo. Onde está o gênese do movimento feminista? Tá a mesma coisa, rebelião, trazer rompimento, né? É o solve e coágula, né? Dissolver para coagular depois da, né? É o princípio da dialética hegeliana, né? Que também o Hegel era, eu vou ler para vocês aí em breve um livro do Hegel. Ele era um alquimista também, pessoal, tá? Então tudo isso tá, pessoal, começa na metafísica, começa no mundo espiritual, né? No fundo é isso, né? O comunismo simplesmente é uma etiqueta política para satanismo. Né? O iluminismo é uma etiqueta filosófica para satanismo. Ponto. Tá? E você, ouvindo esse vídeo, né, se você falou, caramba, né? Não é pela razão, se você entendeu que o homem não consegue se salvar, né? Que isso é hubris, isso é arrogância, isso é orgulho, né? A mesma orgulho que o Lúcifer pecou, né, do orgulho de querer ser igual a Deus, ele seduziu o homem com esse mesmo orgulho. Olha, pelo meu conhecimento que eu vou te dar, você vai ser igual a Deus, você não vai morrer, seus olhos vão se abrir. Pessoal, não, a gente não consegue se salvar, a gente depende do que Jesus fez na cruz, do sacrifício dele, do amor dele, da graça, né, de ter dado a vida por nós. A Bíblia fala, não tem maior amor do que o homem dar a vida pelo seu amigo. E Jesus não chama nós mais de servos, ele nos chama de amigo, né? Nós somos amigos, fomos filhos, fomos feitos filhos de Deus, né? Então, você quer estar em que relação? Tá? Você quer estar distante de Deus, né? Por você estar sendo usado pelo mal, né? Que te acorrenta, que te aprisiona, que te escraviza, que te deprime, que te vicia. Você quer estar numa relação filial com Deus, onde, né, ele te guarda, ele te ama, o Espírito Santo dele habita em você, ele te transforma, te dá força, te dá força para vencer o mal, para ter domínio próprio, para ter os frutos do Espírito, para ter alegria, para ter paz, para ter, né, amor. Aí se você fala, não, eu quero claro, estar com Deus, né? Então,
como a gente faz? É simples, pessoal, é uma oração. Você tem que confessar com a tua boca e crer no seu coração, ou crer no seu coração e confessar com a tua boca o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que você entrega a sua vida a Jesus, você reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, você, sabe, quebra, né, refaz. Ao longo da vida, pessoal, né, a gente pode ter, você pode ter feito, né, buscado em lugares, né, feito pactos, alianças, pessoal, mas nenhuma é superior à aliança no nome de Jesus e na autoridade do nome dele, do sangue dele. Então, a gente é uma nova e viva aliança que eu vou te convidar a fazer hoje comigo aqui em oração. Vamos fazer isso? Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Fala, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje o teu amor me alcançou. Hoje a tua palavra entrou no meu coração e produziu fé em mim, para que eu creia, Senhor, que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Por isso hoje eu peço a Ti perdão, Jesus, por todos os caminhos que eu andei, que me distanciaram de Ti. Eu peço a Ti perdão, Jesus, por toda vez que eu me deixei ser usado pelo mal, por toda vez que eu deixei, com que eu usei meu corpo para ser usado pelo mal, como através de vícios, através de sexo ilícito, através de pornografia. Eu peço a Ti perdão, Jesus. Eu peço que Tu me restaure hoje, que Teu Espírito Santo venha produzir, Pai, salvação em mim. Eu te louvo e te agradeço. Eu te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é o meu Deus, Jesus. Eu não sou o Deus da minha vida, eu não tenho nenhum outro Deus que não seja a Ti, Jesus. Tu é o meu Deus. Eu convido o Teu Espírito Santo para vir habitar em mim. Eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para que o Teu Espírito Santo venha ser entronizado na minha vida. Eu quero ser o Teu templo aqui na terra. Eu hoje quebro, Pai, eu anulo, eu rejeito, eu desfaço na autoridade do Teu nome, do nome sobre todo nome, do nome de Jesus Cristo, todo pacto, toda aliança, toda legalidade que eu dei para o mal agir na minha vida. É quebrado em nome de Jesus, é encerrado, e eu faço uma aliança superior no Teu sangue, Jesus, o Teu sangue que me purifica de todo pecado. Eu peço, Senhor, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu peço, me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, e que a partir de hoje, que a Tua vontade seja feita na minha vida. Eu quero fazer a Tua vontade, Pai. Eu peço que Tu venha renovar a minha mente, Pai, renovar as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, venha curar as minhas feridas emocionais, para que a partir de hoje, Senhor, eu tenha, Pai, comunhão contigo e que Tu me dirija a cumprir o Teu bom propósito, Pai, Teu propósito bom, perfeito e agradável para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração junto comigo, a Bíblia garante que você agora é um ser espiritual, amém? Você não é só mais carnal e nem só racional, emocional, não é na tua alma, não é só mais corpo e alma. Agora teu espírito está ressurreto, porque o Espírito Santo de Deus entrou em você, né, e ressuscitou, então você agora é um com Deus, amém? O Espírito de Deus, né, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo habita em você e vai te conduzir a partir de hoje, né, às boas obras, amém? Mas claro, você precisa conhecer a Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, compre uma Bíblia, né? Baixe um aplicativo, comece a ter uma disciplina de leitura, de oração, né? Diária. E, óbvio, né? Que você vai ter muita coisa, muita questão. Você precisa estar inserido numa igreja, no corpo de Cristo, né? Primeiro para ter uma cobertura espiritual sobre a sua vida, mas para você estar recebendo esse alimento também de pessoas que já estão na caminhada há mais tempo, seus, né, irmãos mais velhos, vamos dizer assim, que vão, né, te ajudar, né, vão te discipular, vão te ajudar nessa nova caminhada, amém? Mas, de novo, qualquer igreja não, né? Tem que ser uma igreja que pregue a sã doutrina, que pregue o que a Bíblia diz, né? Não adianta ter só placa, pessoal, e pregar, né, gnosticismo, pregar comunismo, pregar, né? Não. Então, uma forma fácil, né, é isso, perguntar, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Tá? Qualquer coisa que seja diferente disso, agradeça, né, e vá buscar uma igreja, né, onde reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Então é isso aí, pessoal. Olha, a gente encerra o nosso vídeo. Eu vou novamente lembrar vocês dos quadrinhos, tá? De novo, pessoal, não é por nada, mas, né, muitos anos aqui fazendo esse super trabalho, tá? Esse aqui eu escrevi no ano de 2000, esse aqui em 2004, tá? Então, escrevi, né? Depois, a partir de 2015 que eu comecei a produzir, então assim, já 7 anos, pessoal, sem falar o tempo, né, de pesquisa, de estudo, para trazer para vocês material de primeira que com certeza vai
além de divertir, né, entreter, né, vão ser horas e horas de diversão, vai trazer muita reflexão e conhecimento para vocês, tá? Então, não deixe de entrar em contato, os links estão aqui embaixo, e assistam, né, os vídeos lá no Rumble e no Odyssey, entre no Subscribestar, e é isso, pessoal. Desejo uma excelente semana para vocês, Deus abençoe, até a próxima, tchau.